quero ler com você a palavra de Deus que está lá em Marcos, no capítulo 5. Hoje pela manhã nós ministramos uma palavra e como nós estamos no mês do ativado, agora à noite eu vou ministrar uma outra palavra que Deus colocou no nosso coração. Amém? Eu quero que você receba essa palavra no teu espírito, porque é algo que Deus falou muito forte também ao meu coração com essa palavra. Pela manhã falamos sobre não apagar o espírito, e agora nós vamos falar sobre não tenha medo. Diz assim a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, algumas traduções, príncipe da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Agora você, por favor, vai no 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao chegar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Outras traduções dizem: todos temeram muito. Não tenha medo. Eu acredito que num tempo como esse que nós estamos vivendo, parece meio ou difícil, se não falar impossível, não ter medo. Não ter medo de tudo que está à nossa volta, de tudo que está, ou com tudo que está acontecendo, não só no nosso país, mas fora, no mundo como um todo. Quando você olha a geopolítica do mundo, você descobre que a convulsão, que o temor, não é? Que aquela expectativa de que a qualquer momento uma coisa ainda pior pode acontecer, eu creio que ele está no coração das pessoas, principalmente daquelas que não têm Jesus. Mas o que dizer diante de tudo isso e como reagir diante de tudo isso que nos acontece? Na verdade, amados, a vida, ela proporciona desafios, e esses desafios eles revelam o tamanho da nossa impotência. A vida, ela nos proporciona desafios, e quando esses desafios chegam, eles revelam o tamanho, o quanto é gigante a nossa impotência diante das coisas que nós vemos. Isso nos desespera, porque embora queiramos fazer, há situações que o que nos resta é depender de quem pode nos ajudar, nos ensinando a fazer, ou daquele que pode fazer por nós. No caso, Jesus. Isso significa, para mim e para você, algo muito difícil, porque significa matar meu ego, matar meu eu.
Matar aquilo que durante muito tempo se mostra como o ambiente seguro, o lugar seguro, não é? Quando eu olho para mim e vejo em mim uma autossuficiência que na verdade não existe, enganadora, mentirosa, ilusória, mas que eu gosto de acreditar nisso, e esses desafios, eles vão revelar isso, que eu vivi numa caverna, escondido e protegido de mim mesmo e por mim mesmo, quando na verdade, agora diante de uma situação, eu me vejo impotente. Essas situações, elas me levam a passar, por exemplo, por cima do meu orgulho, de reconhecer a minha impotência, seja no campo tanto da religião, posição ou qualquer coisa que valha. A verdade é que às vezes o nosso poder ou a nossa posição, elas não resolvem absolutamente nada. A nossa posição, mesmo dentro de casa, como Jairo, por exemplo, que tinha uma posição, mas ele chegou diante de uma situação que a sua posição não resolvia nada, ou não iria resolver nada. As situações que elas revelam, e isso é mais grave, que até mesmo a nossa fé é impotente. E por que a nossa fé se torna impotente? Porque nós descobrimos que ela está posta no lugar errado, na pessoa errada. Não é? Quando a gente descobre que a nossa fé está colocada no lugar errado, na pessoa errada, no Deus errado, e como que a gente descobre isso? Diante de uma situação que se torna inconsolável, não é por causa da morte, não é por causa do caos, mas é porque nós não conseguimos encontrar contentamento, não conseguimos encontrar consolo, porque todos passam pelos reveses, não é? O dia mau, como escreve Paulo aos Efésios, chega para todo mundo. A grande diferença é que Paulo diz, você precisa estar firme no dia mau, você precisa resistir ao dia mau, você precisa se manter de pé e convicto da sua fé, da sua confiança e esperança em Deus no dia mau. Então esse dia chega para todo mundo, chega para mim, chega para você, bate na sua casa. Na minha casa já passou o dia mau, não é? Na verdade, o ano mau, mas nós vencemos, nós superamos, porque a nossa confiança estava em Deus, no Deus que faz e fez. É assim na vida. Não é o dia mau, mas no dia mau, quem é a minha rocha? Em quem eu estou firme? Em quem eu estou seguro? Em quem eu estou confiando? Quem é a minha esperança? Reconhecer nossos limites é extremamente libertador. Não para nos fazer acomodar diante das situações, mas porque os nossos limites, ele é uma linha divisória. Quando eu chego no meu limite, eu preciso fazer a seguinte pergunta: para que lado eu vou? Em quem que eu vou depositar a minha confiança? Em quem que eu vou depositar a minha esperança? Agora, eu cheguei no meu ponto máximo e eu preciso encontrar uma saída. Aquela que até aqui não resolveu, mas eu preciso, porque a que eu tenho até aqui não resolveu, agora eu preciso encontrar uma saída, não é? É nesse momento que nós chegamos nos nossos limites, de estar nos nossos limites, que as coisas que somos se revelam que elas são insuficientes para nós. Ela revela, como eu disse, a nossa impotência. Isso é uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa difícil, sim, porque é o momento em que você não é confrontado com Deus, você não é confrontado com pessoas, você é confrontado com um dos inimigos mais terríveis que você tem, você mesmo. Você é confrontado com você. Você tem que começar a admitir os seus limites, as suas fraquezas, a sua humanidade. Você tem que começar a admitir que você não é tudo isso que você acha que é, que você pensa que é, ou que alguém, não é só para tentar te agradar ou tirar um sorriso ou benefício de algo que você pode dar, diz que você é. Mas chega uma hora que os limites da vida revelam que nós não somos tudo isso e que de fato nós precisamos de algo mais. E aí, nesse momento, é preciso humildade, é preciso resignação e coragem para nós descermos do pedestal, descermos do nosso altar construídos para nós mesmos, né? Tirar nossa áurea de suficientes e fazer sem pudor, sem pensar o que os outros vão falar. Esse é um momento crucial.
Porque as pessoas, elas têm a capacidade de nos paralisar. E às vezes elas nos paralisam sem nós precisarmos falar nada. Porque nós mesmos vamos levar, mas somos levados a pensar, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão achar que eu sou? Meu Deus, até aqui eu vivi isso, eu era isso, eu fui isso, e agora eu vou ter que mudar tudo, o que as pessoas vão mudar? Então tem pessoas que elas acabam usando 2 caixões, o seu caixão de madeira e o seu caixão de orgulho, porque elas não conseguem mudar, porque parece que elas têm que dar satisfação às pessoas, tem que dar uma resposta a elas, para que elas fiquem contentes com você, mesmo quando você não está contente nem com você, e nem Deus está contente com você. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, alguém de extrema importância, fazia parte de um grupo de pessoas extremamente relevantes na sinagoga, um homem de respeito. Mas chegou um momento na vida dele que o respeito não valia muito. Chegou um momento na vida dele, e há um momento em que a gente precisa pensar o seguinte: entre o que vão pensar de mim e o que Deus vai pensar de mim, eu prefiro ficar com o que Deus vai pensar de mim. Não é? Eu vou falar uma coisa para você, e preste atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. Deus está dando as favas para a reputação humana. Deus dá as favas para a reputação humana. Deus não está nem aí para a reputação humana. Deus está aí para o caráter humano. Porque a reputação é algo que pessoas boas, de caráter ilibado, perderam porque pessoas falaram mal delas. Não é? Jesus era um homem que foi defamado, ele não estava nem aí para a reputação dele. Paulo foi um homem que não estava nem aí para a sua reputação. Pedro não estava nem aí para a sua reputação, porque ele sabia que Deus estava focado no caráter que eles tinham. E às vezes, por causa da nossa pseudo-reputação, nós maculamos o nosso caráter diante de Deus. Porque nós achamos que Deus está preocupado com a nossa reputação. Não, não está. A minha reputação, que se preocupa com ela, sou eu. Deus está interessado no meu caráter. Tem visto Jó, homem bom, homem íntegro, homem santo, que se desvia do mal. Isso é caráter. Lembram de José? Era um homem que foi destruído pelo seu irmão, difamado por uma mulher, mas ele não estava preocupado com o caráter, com o que pensaram dele, com a reputação dele. Ele queria saber o que Deus ia pensar dele. O nosso caráter é o que Deus vê, e a nossa reputação é o que as pessoas veem. E nem sempre um homem que se mostra ter uma reputação ilibada tem diante de Deus um caráter ilibado. Quem está me entendendo, amém? Religião, como eu disse hoje de manhã, ela liga o homem ao próprio homem. Ela não liga o homem a Deus, ao contrário, ela liga o homem ao próprio homem. Ela não pode dar, o poder de Deus a nós. Não pode. Ela não pode mudar a nossa vida. Uma religião não tem poder para mudar a vida de absolutamente ninguém. E você olha aí a infinitude de religiões que temos no mundo todo, mas poucas pessoas transformadas. E quando você segue a Jesus e você se torna um religioso, você impede Deus de atuar na sua vida. Você é apenas alguém que frequenta uma igreja, que participa de um corpo de diretoria, de um corpo diaconal, de presbitério, qualquer coisa que valha, mas a sua vida não muda, porque você está fazendo parte de uma comissão religiosa e não do corpo de Cristo Jesus. E isso faz muita diferença na nossa vida, porque nós precisamos evoluir todos os dias. E não é evoluir somente como ser humano, mas evoluir diante de Deus, tanto na graça quanto no conhecimento de Deus. A atitude de Jairo, do texto que nós lemos, ela foi fundamental, porque ele tem ali uma mudança, não de 360 graus, mas de 180 graus. Uma mudança que mudou o caminho e a rotina da sua vida. Pastor, por que não foi uma mudança de 360 graus? Porque 360 te leva ao início de tudo, ao começo, não é?
Então, ninguém muda numa guinada de 360. O que faz mudança é uma guinada de 180, de 190, de 280, mas de 360 não. 360 graus é você voltar aonde você estava, é voltar ao começo, é voltar ao início, não é? Mas Jairo, ele representa algo muito forte. Por quê? Porque, como eu falei, Jairo era um homem de fé. Jairo era um religioso da sinagoga. Jairo conhecia a Torá. Jairo conhecia a lei. Jairo temia a Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa, querido. A nossa fé em Deus, que não passa pelo Messias, fica no próprio homem. Se a sua fé em Deus não passa pelo Messias, ela fica no próprio homem. Por quê? Porque se a minha fé em Deus não me conduz ao Messias, porque o próprio Jesus disse, o Pai é quem traz vocês até mim, não sou eu, é o Pai. Então, se você não consegue ver o Messias crendo no Deus Pai, a sua fé está em você mesmo. E situações, elas contribuem na nossa vida, elas revelam coisas que a gente até então não percebia, não é? Jairo, ele me representa e ele te representa. Mas, pastor, no que Jairo nos representa? O seu testemunho nos ensina, amados, primeira coisa, que nossas vestes posicionais, elas não movem o coração de Deus. Nossas vestes posicionais, ou seja, a nossa posição, não é, na terra, por mais alta, elevada, por mais famosos ou conhecidos que nós somos, ainda que a nossa posição seja de uma autoridade absurda entre os homens, nada disso move o coração de Deus. A nossa posição, aquilo que nós temos, ainda que usemos essa autoridade, ela não consegue mover o coração de Deus. Marcos, ali no versículo 21 a 23, né, nós lemos, diz, Jesus, tendo voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. É algo tão forte, tão poderoso, e olha o que ele diz, ele pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. É o chefe da sinagoga, é alguém dos que fazia parte do grupo dos que perseguiam Jesus. O judaísmo foi o maior algoz de Jesus, os homens. Ele fazia parte da sinagoga onde as pessoas se encontravam para ler a lei, a Torá. Mas naquele momento, diante de uma situação com a sua filha quase morrendo, como de fato veio a morrer, ele olhou, de que está me adiantando essa posição de chefe, de que está me adiantando essa posição de príncipe da sinagoga, de que está me adiantando essa adoração que eu estou fazendo, eu preciso de algo mais. Eu preciso fazer algo mais pela minha filha, mas Jairo não estava fazendo pela sua filha, Jairo estava fazendo por ele mesmo. Quando ele chega diante do Senhor, ele quebra o tabu, ele quebra um paradigma, ele quebra toda uma tradição na sua vida, e ele faz uma declaração muito forte, quando ele se prostra diante do Senhor, um judeu se prostrando diante do Messias, um judeu declarando que ele crê no Messias, e ele fala, o Senhor precisa salvar a minha filha, o Senhor precisa fazer alguma coisa com a minha filha. Naquele momento, ele estava rompendo com o judaísmo dos homens, com a religião. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Ele deixou de ser príncipe. Um príncipe da sinagoga, na ortodoxia, jamais se prostraria diante do homem Jesus, como eles enxergaram. Mas ele rompeu. Ele falou, eu preciso de algo mais. Eu preciso enxergar aquilo que o povo está enxergando e que eu não estou enxergando, que meus líderes não estão enxergando. Eu preciso enxergar isso, eu preciso ver isso. Eu preciso sair desse laço, dessa prisão. Para isso ele teve que tirar as suas vestes de príncipe, colocar as suas vestes de servo, se prostrar diante do Todo-Poderoso Jesus,
Falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor. Deus, como eu falei, não olha a sua posição e nem o poder do homem nessa terra, mas onde está posicionado o nosso coração. É dali que tudo procede. É ali que tudo começa. Não é a posição que nós temos, mas aonde nós temos colocado o nosso coração. Aonde está o nosso coração. Por isso que Davi diz: sonda-me, Senhor. Olha para dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, olha esse coração. Tira o meu coração de pedra, me dê um coração de carne, um coração sensível. Senhor, me faça olhar para dentro de mim e enxergar a minha situação. Jairo tira as suas vestes posicionais. Jairo não está mais preocupado e mais, ele chama para o Messias ir para a sua casa. Naquele momento, amados, é um momento tão sublime. Sabe por quê? Porque Jairo nos ensina uma outra coisa. Não somente que as nossas posições muitas vezes nos impedem de ver Deus, mas Deus, Ele não resiste ao soberbo. Preste atenção o que eu estou falando. Ou melhor, Deus resiste ao soberbo e não o soberbo a Deus. É algo tão tremendo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Não é o soberbo que não quer Deus. Não é o soberbo que não quer ver Deus. Não é o soberbo. Às vezes, nossa, você é soberbo, você não crê em Deus, hein? Nossa, né? Não é ele que está resistindo a Deus. É Deus que está resistindo a ele. Não é ele que não quer conhecer Deus. É Deus que não quer se revelar a ele. Porque a única coisa que a Bíblia nos ensina que Deus resiste é ao soberbo. Porque o soberbo declara: eu não preciso do Senhor. E Deus então fala: então eu também não preciso de você. Aliás, eu não preciso mesmo. O soberbo, ele brinca com Deus, ele zomba de Deus. Ele resiste a Deus. Não é Deus quem resiste, ou melhor, Deus não resiste ao soberbo. Ou melhor, Deus resiste ao soberbo. É o soberbo que resiste a Deus. É o soberbo que diz: eu não te quero, eu não preciso. Exatamente o que aconteceu com Jairo. Mas quando ele deixou de resistir a Deus, não é? Deus também parou de resistir a ele. Quando ele entendeu, Deus parou de resistir. Deus parou de resistir. Por que Deus parou de resistir? Exatamente porque o soberbo, amados, não quer saber de Deus, mas nesse momento, Jairo tirou as suas vestes. Jairo se vestiu de humildade. A Bíblia nos diz em Tiago 4,6 que Deus nos dá cada vez mais, não é? Mas Ele nos dá cada vez mais da graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não é o soberbo quem resiste a Deus, é Deus. Não é o soberbo quem fala: eu não quero Deus, é Deus quem diz: eu não te quero. Até que você entenda isso. Eu que não quero você. Eu é que não preciso de você. Você acha que você é autossuficiente? Que você é todo poderoso? Ok, fique com a sua força e com o seu poder. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam da ação e da minha graça na sua vida. Eu não vim para aquele que é autossuficiente, para aquele que acha que pode viver sem mim. Esse ok. Embora ele muitas vezes não tenha nem consciência do seu destino, e embora eu tenha, eu não posso fazer nada. Porque Deus não vai levar para o céu aquele que tem medo do inferno. Deus vai levar para o céu aquele que é apaixonado por ele. Não é? Céu não é lugar para fugir. Céu é lugar para habitar em segurança, não para fugir de alguma coisa. Então nós precisamos entender isso. 1 Pedro 5,5 diz assim: peço igualmente aos jovens, e sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está falando: jovem,
Compreenda o que eu estou dizendo. A humildade é uma porta larga que se abre para Deus agir na nossa vida. Para a gente admitir, Deus, eu preciso do Senhor. Eu necessito de Ti. Senhor, corrige os meus passos, aplana os meus caminhos. Eu sou dependente do Senhor. Eu preciso de Ti. Jairo chegou diante do Senhor e se despiu, não é? Ele deixou talvez a soberba, a arrogância, a sua posição de príncipe, e naquele momento Jesus deixou de resistir a ele. Jesus disse, em outras palavras, aqui é um acréscimo meu, do que você está precisando, Jairo? Do que você está necessitando? Você está prostrado diante de mim? Naquele momento você consegue entender? Não tinha sacerdote, sumo sacerdote, não tinha ninguém que pudesse falar assim, Jairo, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele já estava prostrado. E a multidão não foi algo como Nicodemos fez, reservado, com medo do público, não. Ele entra no meio como a mulher que antecede a história dele, o que entra no meio da história dele, vai lá no meio e ele se prostra. Todo mundo reconhece que ele era o príncipe da sinagoga. Todo mundo reconhece que ele era uma pessoa de muita autoridade. Todo mundo reconhece que ele era alguém de muito respeito ali. Alguma coisa havia se quebrado na vida dele, no seu chamado. Alguma coisa naquele momento se quebrara na forma como as pessoas iriam olhá-lo na sinagoga. Mas ele não estava nem aí. Ele queria encontrar aquilo que preenchia o vazio que estava na sua alma. E ele encontra ali. Através do quê? De uma enfermidade, de uma doença, de uma situação que revelou a sua impotência. Como é importante eu e você lermos o que nos acontece. Às vezes, amados, e eu falei hoje para a liderança, é muito mais fácil a gente fugir diante do caos. É muito mais fácil nós fugirmos dos problemas. É muito mais fácil a gente chutar tudo para o alto e dizer, eu não quero, do que ter que tratar alguns problemas. É muito mais fácil. Mas é interessante, você compra um carro e quando ele quebra, você não joga ele no lixo e compra outro. Quem que faz isso? Eu vou falar que eu tenho um lixo lá em casa. Pode jogar lá na minha garagem, né? Entendeu? Ninguém faz isso. Ninguém compra uma casa e quando ela quebra ou acontece alguma coisa, ele simplesmente abandona a casa e fala, pode pegar aí para vocês, arrume aí de vocês. Ele vai arrumar, ele vai consertar, não é? As dificuldades, elas quebram a nossa vida para nós entendermos que em alguma área nós precisamos de conserto. Nós precisamos ser melhorados. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos ser lapidados. Quando acontecer alguma coisa ruim, dá uma olhada e fala, Deus, por que está acontecendo tudo isso? E para que tudo isso, Senhor? Para que nós cresçamos. Para que nós possamos... pastor, mas tem situações que eu, de fato, não entendi. Então pergunte a Deus, porque Deus não permite nem faz nada que não seja para a glória dEle. Mesmo o ataque de Satanás a Jó foi para a glória de Deus. A prisão, todos os reveses de José foi para a glória de Deus. Toda a situação de Paulo, de Pedro, dos discípulos foi para a glória de Deus. As suas situações, ainda que você viva uma boa ou uma não tão boa situação, tem que se reverter para a glória de Deus. Você precisa crescer, se agigantar diante dos reveses, assim como fez Jairo. Talvez o Senhor permita isso, ou esteja permitindo, para que você entenda que Deus está resistindo a você, e não você a Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, e não o soberbo a Deus. Por isso ele diz, se revistam de graça, se revistam de humildade. O soberbo acha que não precisa de Deus, a sua falsa suficiência não lhe deixa ver a sua própria impotência. O soberbo se engana com uma falsa vida. Jairo, diferentemente de tudo isso, humildemente rompe com a sua pseudo-suficiência e com a sua atitude e se declara dependente de Jesus. E isso é tremendo. Uma outra coisa que Jairo nos ensina é que a fé, quando ela é viva e lançada em Deus, ela lança fora o medo. Do que você tem medo?
Eu acho muito todos nós temos medo, não é? Quando esse elemento é proteção à vida, todos nós temos. Eu tenho medo de me atirar diante de um carro, com certeza. Principalmente se for o Robson que estiver dirigindo, é que eu tenho mais medo ainda. Não é? E o Plínio também. Não é? Eu tenho medo de me atirar diante do metrô, vai amassar todo ele. Né? Eu tenho medo. Eu tenho medo de abusar de algumas coisas. Não, de balão eu não tenho medo de voar. Não é? Entendeu? Eu sou corajoso. Mas ali a gente estava nas asas do Espírito. Né? Mas eu tenho medo de muita coisa. Mas não é o medo que me acovarda e que me paralisa. A Bíblia diz que o medo, ele lança, quando nós temos essa fé, quando nós temos esse amor, quando nós temos essa graça de Deus, ela lança fora o medo. Olha o que o Senhor disse para Jairo, no versículo 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da sinagoga, da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo. Mas espera aí, alguém chega para mim e fala que a minha filha morreu, ou chega para você e fala que a sua filha morreu. Isso é desesperador, e Jesus fala assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Havia um plano de Deus naquele momento, havia algo que Deus queria fazer. A atitude de Jairo, extravagante, absurdamente irresponsável para a religião, para alguém na sua posição, tudo aquilo que ele fez, e mesmo assim a sua filha ainda está morta, porque Deus percebeu que aquele momento e o que ele fez, a filha foi apenas algo que o empurrou a tomar uma atitude que salvou a ele mesmo, porque ele mesmo declara: salve a minha filha e cure a minha filha. Mas naquele momento ele estava salvo, ele estava liberto de algo que já o prendia. E agora o Senhor diz para ele: Jairo, não tenha medo, você precisa apenas crer. A fé, né, em Deus é confiança nele. A fé em Deus não gera em nós autossuficiência, mas gera autoconfiança. Por que gera em mim autoconfiança? Porque eu sei que Deus está comigo. Porque eu sei que Deus me faz forte. Foi o que ele disse a Gideão. Quando Gideão estava com medo escondido, não é? E ali com medo dos filisteus, dos seus inimigos, o Senhor disse para ele: vai nessa tua força. Ele: não, eu não quero ir, eu estou com medo, esse povo é grande, é forte. Ele falou: vai, porque eu sou contigo. Gerou autoconfiança em Gideão. Agora eu vou. Agora eu confio em mim e no Deus que está em mim. Agora eu sei que posso. Agora eu sei que Deus vai à frente. E o Senhor então leva ele a uma grande vitória, a dissipar os seus algozes, os seus perseguidores, aqueles que estavam destruindo a vida deles, a prosperidade deles, a comida deles, com apenas 300 homens. É isso. Quando nós cremos, nós nos lançamos a coisas que parecem absurdas para fazer debaixo da direção de Deus. E o Senhor diz para Jairo: não temas, creia somente. Foi o que ele disse, por exemplo, para Marta e para Maria, quando elas viram que o seu irmão havia morrido e Jesus chegara à cidade. E Jesus falou: eu vou ressuscitá-lo. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Há coisas que Deus vai fazer na ressurreição do último dia, mas há coisas que Ele quer fazer na sua vida hoje, agora, já. E nós precisamos entender o que é que Deus quer fazer comigo hoje. O que é que Deus quer fazer comigo agora. O que é que eu preciso mudar. Quais são as atitudes que eu preciso ter. Se Deus é comigo, eu posso consertar esse caos, eu posso mudar essa situação. Talvez seja de fato difícil, mas não impossível. Talvez de fato seja extremamente desafiador, mas ok, é mais um desafio, uma oportunidade para eu crescer.
Eu não posso ter medo dos reveses. Eu não posso ter medo porque o mundo virou de cabeça para baixo. Eu não posso ter medo porque a minha empresa está vivendo uma situação difícil. Eu não posso ter medo porque a minha família... Eu preciso ouvir a voz de Deus e atentar para o que Deus está querendo dizer. Não tenha medos, creia somente. Segue direção. Ouve a minha voz, Jairo. Vamos lá na sua casa. Nós não estamos saindo para ir na tua casa, vamos até o final. Termine o que Deus começou. Isso é descansar em Deus. Não duvidar que Deus é capaz, livra-nos de muitas coisas. Livra-nos, por exemplo, dos rumores, daqueles que muitas vezes não querem que nós alcancemos o que Deus tem para nós. Num ano como esse, que é o ano da influência, e eu quero que você entenda essa palavra influência. Na verdade, ele abre um leque, abre uma porta imensa, para que eu e você vivamos as melhores e as mais profundas experiências com Deus, pela capacidade que o Espírito nos dá de influenciar pessoas. Esse é o ano em que você pode falar: Senhor, eu quero ter uma experiência nova contigo, eu quero influenciar alguém, e eu quero ser o agente que vai marcar a vida dessa pessoa. E eu sei que Deus tem alguém para você marcar. Eu sei que Deus tem alguém em algum lugar, na empresa, na família, nos amigos, ou até mesmo aquele que é seu inimigo declarado, humanamente falando, mas que talvez Deus queira marcar. Alguém que talvez tenha um orgulho e uma soberba absurda, mas que a sua humildade é a grande marreta que vai arrebentar isso no Espírito de Deus, na vida dele, ou através do Espírito de Deus, na vida dessa pessoa. Mas a gente precisa entender que se nós tivermos medo, a gente vai entrando para dentro, vai ficando na caverna, vai entrando para a caverna, vai entrando para a caverna, e de repente a gente se fecha. Nós entramos no nosso mundo, no nosso quarto, nós entramos me permitam dizer, num autismo espiritual, nos fechamos no nosso mundo. Não estou aqui desmerecendo quem infelizmente sofre dessa situação, mas hoje existem tantas técnicas para ajudar essas pessoas a saírem do mundo delas e a se sociabilizarem. É isso que nós precisamos. Sair desse nosso mundinho espiritual e ver que tudo que nós recebemos da parte de Deus precisa ser aplicado lá fora. Deus disse para ele: Jairo, não temas. Olha, chegou um monte de gente, chegou uma multidão para dizer: Jairo, não adianta mais, não perturbe mais o mestre. Como quem diz, o mestre não vai poder fazer mais nada, Deus não vai poder fazer mais nada, Deus não tem poder para fazer isso, Jesus não vai fazer nada, ela já morreu, ela já expirou, acabou a sua esperança. Nem mesmo Jesus pode fazer alguma coisa, nem mesmo o Senhor, o Messias pode fazer alguma coisa. Você entende, Jairo? A sua filha morreu, a sua esperança acabou, a sua empresa morreu, a sua esperança acabou, o seu casamento acabou, não tem mais jeito, o negócio agora é decretar o fim. Não! Mude, para que as coisas comecem a mudar. Mude o seu comportamento, mude a sua dependência, comece a ouvir conselhos e direções do céu, e as coisas vão começar a mudar, pode ter certeza disso. Mas, querido, eu vou dizer uma coisa para você, ele perdeu o medo. Jesus falou: vamos lá. Sabe o que Jairo me ensina? Que existe um momento na nossa vida, ou melhor, todos os momentos da nossa vida é assim, que você precisa decidir com que fala você vai ficar. Se você vai ficar com o que Deus diz, ou com o que os homens dizem, ou com o que as pessoas dizem. Às vezes nós escolhemos ficar com a fala das pessoas, que nem sequer servem o mesmo Deus que nós, que nem sequer adoram o mesmo Deus que nós, que nem sequer temem o Deus que nós tememos, mas a gente às vezes abraça um conselho de e com todo respeito eu falo, de alguém que não professa Jesus Cristo, mas que tem uma outra religião, que às vezes até segue uma seita, mas ele teve uma palavra de sabedoria, e você preferiu ouvir ele do que dobrar seus joelhos e falar: Deus, confirma no meu coração, diz para mim o que eu preciso fazer. Senhor, eu preciso de uma direção.
Quando todo mundo chegou para Jairo e disse: Jairo, não perturbe mais o mestre, Jesus apenas disse algo muito forte. Versículo 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não ouviu o que foi dito, ou as palavras que foram ditas ao chefe da sinagoga. Jesus não olhou para aquilo, porque ele já tinha escutado do Pai que Deus iria operar maravilhas através da vida do Senhor Jesus ali na casa de Jairo. Então ele chega e fala: Jairo, não temas, creia somente, apenas creia, não tenha medo. Jesus não negou que a filha dele não havia morrido. Jesus não disse, como disse: olha, Lázaro está apenas dormindo. Não, ele não disse, ele disse apenas creia. Diante da morte, é a fé que faz vir a vida. Diante do caos, é a fé que faz trazer a ordem. Diante do impossível, é a fé que torna tudo possível. Mas nós não precisamos ou não podemos dar ouvido a vozes que decretam o nosso fim, que decretam a nossa morte, que decretam a nossa falência, que decretam a nossa vergonha. Se Jesus disse que ainda tem jeito, se Jesus disse que tem jeito, então jeito tem. Amém? Marcos 39 a 42. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porque existem coisas na relação de Deus conosco que a gente vai acabar rindo. Porque os nossos olhos terrenos, humanos, arraigados a essas coisas, que só conseguem enxergar aquilo que nós estamos vendo, não conseguem enxergar além de uma outra dimensão, ou na dimensão de Deus. Mandando que todos saíssem, porque chega uma hora que você precisa ficar sozinho para ver o que Deus quer fazer com você e através de você. Levou consigo o pai e a mãe das crianças e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você. Ele está falando a uma morta. Eu digo a você, levanta. Imediatamente, não foi lentamente, não foi um processo, mas imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Todos viram. E Jairo, aquele homem que há algumas horas estava caminhando, algum tempo estava caminhando com Jesus, aquele homem que havia se prostrado lá, junto com a multidão, diante do Senhor, e que pediu misericórdia para Deus, esse mesmo homem estava agora vendo. Então, em algumas horas, ele quebra o seu orgulho, em algumas horas ele recebe uma sentença de morte, e em algumas horas ele recebe sentença de vida, e ele vê sua família e toda a sua casa sendo transformada, porque ele escolheu largar fora suas vestes e se prostrar diante do Todo-Poderoso. Não ter medo. O papel para nós vermos o que Deus quer fazer com a nossa vida é não ter medo, é não dar ouvido às vozes das pessoas. Eu vivi uma fase na minha vida, que já como pastor, em que eu enfrentei uma pressão um pouquinho forte dentro da igreja, de alguns irmãos, quando nós estávamos vindo para cá, não é? E foi uma pressão, não só eu, mas todo o corpo pastoral, mas pesava mais nas nossas costas, porque alguns vinham falar: pastor, o senhor não vai, isso não vai dar certo. Pastor, isso não vai dar certo. Pastor, isso não vai dar certo. Até que eu peguei alguns irmãos que vieram conversar comigo, falei assim: cara, eu não posso impedir você de crer, e como eu não posso ajudar você a crer, porque você conhece a palavra de Deus, eu não posso impedir, eu não posso fazer nada com a sua incredulidade, porque você conhece Deus, você conhece a palavra. Então essa incredulidade é sua. Se você não crê, ok, tudo bem, eu vou respeitar, mas não roube a minha fé, não mate a minha fé, não danifique a minha fé. Monta nas minhas costas e vamos juntos. Se você não crê, monta nas minhas costas em Cristo Jesus e vamos juntos, mas agora não venha destruir a minha fé. E nós estamos aqui, e Deus nos deu crescimento, e Deus nos trouxe. Por quê? Porque tem um momento na nossa vida, amados,
que a gente precisa parar de ouvir as pessoas e ouvir o que Deus tem. E você tem capacidade, você tem intimidade com o Espírito para discernir se aquela voz é de Deus ou não. O que a gente às vezes não gosta é de calcular o preço. Nossa, mas isso que o irmão está me falando é até de Deus, mas olha o que eu tenho que fazer. Meu Deus, fazer caminho de volta, ter que pedir perdão, ter que dobrar meu joelho, ter que fazer, mas não dá, não, olha o orgulho falando, não dá, deixa para lá, vamos jogar no esquecimento. Mas o tempo não apaga, o tempo aduba e o tempo nos enfraquece. O tempo em Cristo nos fortalece, mas o tempo fora de Jesus nos enfraquece. Nós precisamos entender isso. Jairo ouviu de Deus para não ter medo. Mas quando ele tomou aquela atitude de se prostrar diante do Senhor, ele também teve que vencer o medo. E agora o medo estava querendo entrar diante dele. O Senhor disse: não tenha medo, Jairo. Creia somente. No momento em que você está vivendo e pelo que você está passando, eu não sei. Eu não conheço o seu coração. Eu não sei a intensidade da sua dor, das suas lágrimas. Eu não entendo e não conheço a profundidade das suas decisões. Eu não sei como que sua vida interior está, talvez um vulcão, sabe, está dentro de você. Mas uma coisa eu sei, e eu posso te falar: se Deus fez na vida de Jairo, Deus pode fazer na sua. Se Deus fez na vida de Marta e de Maria, Deus pode fazer na sua. Se Deus fez na vida da viúva e do filho da viúva de Naim, Deus pode fazer na sua. Eu não tenho dúvida. Deus pode curar de uma dor de cabeça, não é, como da sogra de Pedro, como a vida que se esvai de alguém. Não há limites para Deus. Mas a gente não pode ter medo de nos lançarmos e de entrarmos em obediência àquilo que Ele quer que nós façamos. Jairo venceu os 4 elementos que podem produzir morte. 4 elementos que podem produzir morte. Resumindo, ele venceu a questão de confiar mais na sua posição do que em Deus. Ele abdicou disso. Ele disse: eu não quero isso, eu preciso confiar mais em Deus. Ele também venceu a soberba, para que Deus parasse de resistir a ele. Ele também venceu o medo que muitas vezes nos paralisa e nos impede de ver a glória de Deus na nossa vida. E ele também, amados, venceu os bochichos, as falas, aquilo que de fato não acrescenta absolutamente, as vozes negativas da nossa vida. Ele escolheu abandonar tudo isso e confiar em Deus. Essa é uma noite muito especial para você. E eu estou falando como profeta do Senhor. Eu estou falando como agente de cura na sua vida. Eu estou falando como alguém que tem visto os céus abertos e acontecer, e está acontecendo na vida da igreja. Mas você não pode continuar como você está vivendo. Você não pode viver assim. Isso não está te dando paz. Isso está te consumindo, isso está te corroendo. Sabe, existem questões que elas são suas e não de Deus. Enquanto elas forem suas e elas não forem de Deus, Deus não pode resolver. Mas que tal você tomar uma decisão nessa noite e falar assim: Senhor, essa palavra influenciou minha vida e eu preciso tomar uma atitude. Essa palavra mexeu comigo e eu preciso tomar uma atitude. É essa atitude, Senhor, que eu faço, de me prostrar diante do Senhor e dizer: eu estou tirando as minhas vestes. Talvez as suas vestes seja esse vasto conhecimento que você tem e que ele é bom, mas ele está sendo usado contra você. Porque há conhecimentos que eles são usados contra nós. E Deus está dizendo: para com isso. Talvez essa posição que você tem, que também está sendo usado contra você. Mas existem coisas das quais você é impotente. E você precisa reconhecer isso. Para que Deus pare de resistir a você, você precisa jogar o orgulho e se vestir de humildade. E eu quero pedir a você, se você está entendendo o que eu estou falando, e você quer que eu ore por você nessa noite, e você está disposto de fato a ser influenciado pelo céu aqui na terra, a perder o medo de se lançar e depender de Deus, eu quero que você saia do teu lugar e venha até aqui à frente. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos
por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.